Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena. Esse é o canal Nós Somos Irônicos e é exatamente o que você leu na descrição do vídeo. Realmente, Delson desistiu para salvar o Lucas da eliminação. Rolou muita polêmica, rolou muito tiro, porrada e bomba, rolou muita reclamação, rolou muita ofensa e rolou mais outras duas desistências. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Lá no início do reality eu prometi para vocês que ia ter muita polêmica e essa polêmica chegou. Tá na hora de vocês entenderem o ponto de interrogação, o porquê Clayton não autorizou a sua imagem. Tá na hora de vocês saberem de tudo. Obviamente não contei para vocês antes, eu esperei chegar no episódio certo, no momento que de fato tudo aconteceu. Então bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like e também o comentário que ajuda bastante no engajamento desse canal. Bom, para a gente poder continuar esse papo, para vocês poderem entender toda a dinâmica e tudo o que aconteceu, é necessário primeiro que vocês assistam o vídeo e entendam toda a dinâmica e o momento exato onde o Clayton elimina o Lucas e o Delson desiste para manter o Lucas na competição, para salvar o amigo da eliminação. Então, dá uma olhadinha no vídeo aí.
sabe? Ou você ou era eu. Se um caísse no bottom e o outro fosse winner, iria eliminar. Aqui está eu. Um beijo.
Então vamos recapitular. Como vocês viram, acabou se tornando uma confusão muito generalizada quando Clayton, com o poder que ele tinha, acabou eliminando o Lucas da competição. Obviamente, como a gente conversou, o Lucas é o primeiro colocado, é de fato o grande favorito ao prêmio, e de fato, obviamente, o Clayton, com esse poder na mão, não deixaria de eliminar esse fortíssimo concorrente da competição. Só que Delson, por sua vez, desiste da competição, ele que também está no bottom, justamente com o objetivo e a intenção de salvar o Lucas. É uma eliminação por rodada. Da mesma forma que sem ser semana passada, quando o Biel Fernandes foi eliminado, na outra, onde o Vitor Van Gogh desistiu do programa, ele desistiu, a desistência dele valeu pela eliminação e não ocorreu outra eliminação, porque ele acabou desistindo da competição, então não teria o porquê ocorrer eliminação naquele momento. E com base nisso, o Delson desistindo, Lucas de fato continua na competição. Óbvio que isso acabou desencadeando o quê? Uma raiva muito grande por parte do Gabriel Lucas, que já é um rapaz muito nervoso, muito estressado, a gente já conversou sobre isso. Obviamente que ele ficou muito irritado com toda a situação. E ainda mais Clayton também, que já é um rapaz também muito ansioso, também ficou com muita raiva da situação, até porque ele era o winner e ele tava eliminando o concorrente mais forte dele, né? E de fato, ele ficou muito chateado com a situação, falou horrores. A gente se entende porque no momento da raiva a gente fala coisas que depois, mais tarde, a gente vai se arrepender. Da mesma coisa o Gabriel Lucas também se estressou bastante por causa disso. E o Delson desistiu, saiu do grupo. E eu também fiquei muito chateado com o Delson. Afinal de contas, o Delson ele fez de caso pensado. Ele usou dessa estratégia para manter o Lucas na competição, porque eles sabiam que o pessoal queria eliminar o Lucas, então o Delson desistiu justamente com esse intuito, com esse objetivo, e mais ainda Clayton e Gabriel Lucas ficaram mais putos com toda a situação, e os dois também desistiram da competição, e ficou somente Lucas e Giovanni. Naquele momento, eu respirei fundo, porque senão eu também ia acabar me estressando, e talvez não era o momento, talvez não era a situação de eu ficar muito nervoso, né, gente? Porque diante de uma situação dessa, todo mundo fica nervoso e a gente mete os pés pelas mãos e ponto. Então eu respirei fundo e falei que Lucas e Giovanni estariam na final dupla. Era uma final dupla, não tinha mais o que ser feito. Depois de algum tempo, eu conversei com o Gabriel Lucas. Eu tentei passar para o Gabriel Lucas uma outra perspectiva da situação. Porque, óbvio, quando a gente está com muita raiva de uma situação, a gente tende a somente pensar na nossa raiva, a pensar que a nossa verdade é absoluta, pensar que a gente está certo e ponto final e foda-se os outros. E talvez é importante no momento a gente tentar passar uma outra perspectiva para a pessoa, para que a pessoa consiga entender o outro ponto de vista, conseguir entender o teu lado, falar, agora eu consigo talvez ver de uma outra forma toda a situação. Gabriel Lucas conseguiu, ele pediu para voltar à competição, como sempre, não só no All Stars 10, em todas as outras edições, quem me conhece sabe, sempre quando tem um desistente eu vou atrás, eu tento reverter a situação, justamente para poder trazer o competidor de volta, e dessa vez não foi diferente, Gabriel Lucas voltou. Tentei de alguma forma tentar trazer o Clayton de novo, tentei passar meu ponto de vista para ele, obviamente com a razão dele, como eu falo, gente, não existe uma verdade absoluta, não existe fulano está certo e ciclano está errado, ou vice-versa, não existe. O que existe são pontos de vista. O Clayton, obviamente, tem um ponto de vista dele, que eu super concordo. Se eu, Douglas, estivesse no lugar dele, eu estaria puto, muito puto com a situação também. Talvez eu não agiria da forma que ele agiu, porque de certa forma eu entendo que o Victor Van Gogh desistiu e ninguém mais saiu naquela rodada, então basicamente seria a mesma coisa nessa, porque o Delson desistiu, então obviamente o Lucas não ia ser eliminado.
Eu sei que foi diferente, porque aqui houve uma estratégia, né? Delson desistiu para salvar o amigo de fato. Mas aconteceu, né? E não existe uma regra para isso. Existe a regra que é um eliminado por semana. Então, o Delson acabou sendo eliminado. Obviamente, naquele momento, o Clayton ficou muito brabo, ficou com muita raiva de mim, independentemente das coisas que ele falou, não tem problema. Eu acho que a pessoa com a cabeça quente acaba falando coisas mesmo. Eu fiquei quieto na minha, depois eu vi que não adiantava conversar com o Clayton, a gente acabou se bloqueando, e o Clayton, por isso que ele me proibiu de usar a imagem dele, falou que ia me processar, falou que ia fazer um monte de coisa e tal. E eu fiquei muito mal com isso. Eu fico muito mal quando eu brigo, quando eu discuto com pessoas que eu gosto e quando eu entendo que elas não têm, que elas também têm razão, que elas também, ao ponto de vista delas, também tá certo, né? Porque, como eu falei, não existe certo ou errado, existe ponto de vista. E se você dá a oportunidade de ver todos os pontos de vista, você vai entender que todo mundo em algum ponto tá certo e em algum ponto tá errado. Porque é assim mesmo. E passou o tempo, eu tava editando os vídeos do All Stars 10 e aquilo tava me incomodando muito, sabe? Aquela coisa do Clayton falar, nossa, eu odeio essa situação, principalmente com alguém que eu gosto. O Clayton é uma pessoa que eu sou apaixonado. Clayton desde o 4.5, eu conheço o Clayton há mais de 4 anos. É uma pessoa incrível, tem a personalidade forte, da mesma forma que eu também tenho, mas eu acho que existe um carinho entre eu e ele que vai muito mais além disso, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu sei que ele tem por mim também. A gente se gosta, a gente se respeita de certa forma quando a gente não tá nervoso. E eu esperei a poeira baixar. Aí esses dias eu pedi pra minha amiga, a Erika, falar assim, Erika, vai lá no privado do Clayton, pede pra ele me desbloquear. Aí ele me desbloqueou, a gente conversou com ele, eu pedi desculpas pelo meu ponto de vista, que eu entendo o ponto de vista dele, o quanto ele ficou chateado, e enquanto qualquer um dos outros ficaria chateado, né? Se fosse, por exemplo, o Lucas tivesse o poder e tivesse eliminado o Clayton e alguém tivesse desistido pro Clayton ficar, o Lucas também não ia gostar. Se fosse outra pessoa, outras pessoas também não iriam gostar. É verdade, e é verdade. A gente precisa se colocar no lugar do outro para entender que a gente também não iria gostar da atitude. Mas, da mesma forma que as pessoas têm que se colocar no lugar do ADM, entender que, infelizmente, nunca foi criada uma regra para isso. Porque a gente não espera que esse tipo de coisa aconteça. E quando acontece, como não existe é, uma regra que todo mundo já saiba, o ADM tem que resolver na hora. E muitas das vezes, quando o ADM resolve na hora, vai agradar uma parcela de pessoas e vai desagradar a outra, né? E Clayton, ele não voltou, ele desistiu mesmo, por isso o ponto de interrogação. E essa semana a gente voltou a conversar. Eu fiquei muito feliz porque eu procurei ele, eu pedi desculpas, ele também me pediu desculpas, porque depois a gente entendeu que tava todo mundo certo com o seu ponto de vista. Ele tá certo no ponto de vista dele, porque se eu me colocar no lugar dele, eu entendo a decisão dele, da mesma forma que se ele se colocar no meu lugar, ele vai entender a decisão que eu tive. E eu pedi desculpas, como eu disse, e falei para ele que eu não quero que a história dele dentro do ou melhor, dentro do All Stars, termine dessa maneira. Ele é um jogador incrível, um cara muito esforçado, um menino muito dedicado. Adoraria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer o Clayton do jeito que eu conheço. Eu acho que foi brigando com o Clayton, me estressando muito com o Clayton, que eu tive a oportunidade de conhecer o Clayton de verdade. E eu sei o quanto esse menino ele é esforçado, o quanto ele corre atrás, o quanto ele não baixa a cabeça, e o quanto ele se esforça muito para entregar o resultado. E ele se cobra muito para entregar o resultado satisfatório. E ele se cobra muito para sempre tentar ser o melhor. E eu falei assim para ele: eu não quero que a tua história dentro do melhor termine desse jeito. Quer ficar com raiva de mim? Fica com raiva de mim.
não tem problema, mas eu faço questão que tu volte na edição 12, 13 ou 14, porque eu acho que o Clayton merece fechar a história dele dentro desse reality de uma forma muito melhor do que dessa foi terminada. E a gente fez as pazes, eu fico muito, muito feliz. Tirei um peso das minhas costas, porque eu odeio ficar mal com gente que eu goste, com gente que eu amo. Eu odeio ficar mal assim, sabe? Se fosse uma pessoa que eu não tô nem aí, pode me odiar, pode falar o que quer, não tô nem aí mesmo. Mas pessoas que eu gosto, eu vou atrás, eu corro atrás. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Quando eu gosto e quando eu sei que talvez eu tenha uma parcela de culpa, eu vou atrás sim, não sou nem um pouco orgulhoso, peço desculpas para tentar me resolver com a pessoa e foi exatamente o que eu fiz. Quando a gente conseguiu resolver, já tinha sido basicamente tudo gravado do All Stars 10, por isso o ponto de interrogação, mas vocês vão poder conhecer melhor o Clayton ou no All Stars 12, no 13 ou no 14, ele vai escolher em qual edição ele vai voltar, mas fico muito, muito feliz que a gente tenha se resolvido, e hoje foi um episódio assim tenso. Então Delson desistiu e Clayton desistiu. Então hoje a gente já tem a grande final do All Stars 10, que é Lucas, Giovanni e Gabriel Lucas. Os três são os grandes finalistas do All Stars 10 e um deles vai ganhar o título. E uma loucura, gente. Uma loucura muito, muito louca, né? Eu fico. Parece que eu tava esperando muito para poder gravar esse vídeo, para poder tirar esse peso das minhas costas aqui mesmo. E é isso, e mais uma vez eu peço desculpas pro Clayton. Eu acho que, como eu falei, não existe certo, não existe errado, existe ponto de vista. E o ponto de vista dele tá certo, assim como eu acredito que o meu também esteja. E é isso, faz parte, mas eu fico muito mais feliz que a gente tenha se resolvido. E é isso. E agora a final, meu povo. Então o All Stars 10 terá uma semana a menos na competição, porque semana que vem já é a grande final. Eles vão votar nos 3 últimos métodos que faltam, que é o ranking, e mais os 2 que faltam, eles vão votar, e esses 2 serão contabilizados para a grande final entre os 3. Ei, meu povo, é muita emoção, né? Ninguém esperava por isso, mas aconteceu. Aconteceu e Clayton ele autorizou de novo a botar a foto dele, só que já tinha sido tarde demais, já tinha sido gravada do jeito que tá. Eu falei, não, eu vou deixar do jeito que tá, e lá no 12, no 13, no 14, quando você voltar, aí a gente bota a foto bonitinho. Bom, meu povo, foi isso. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like, que é muito importante no crescimento do canal. E foi exatamente isso que aconteceu. Muita coisa, muita emoção, mas o melhor de tudo é que a gente resolveu. E não tem sensação melhor do que você contar uma situação depois que ela já foi resolvida. É uma sensação muito melhor, porque é horrível. Eu me senti muito mal ter que contar toda essa história ainda de mal com ele. Nossa, ia ser muito pior. É isso, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.